No texto, assim, eu fiz porque o professor tinha falado, né, que eles iam fazer um concurso da Unisc, que ia ter, o nome do concurso era Minha História Dá um Filme. Daí ela falou como nós fazer, assim, deu uns livros para ajudar. Daí eu fiz, tentando homenagear minha mãe, assim, no texto, as coisas que aconteceram. Eu soube dessa história no meio do ano, porque quando eu escutei eu não acreditei, na verdade, porque o Cauã não mostrava isso. Ele ficava, parecia uma pessoa normal, como se fosse ter uma família normal desde criança. Em relação com o Cauã, começou em 2015, quando o Cauã veio para a escola. Desde o primeiro instante que eu conheci o Cauã, eu percebi que ele tinha muita dificuldade de se comunicar com a professora, comigo e com os colegas. E aos pouquinhos eu fui aprendendo a lidar com o Cauã. Ele é muito tímido e através das produções de texto do Cauã eu comecei a perceber as necessidades que ele tinha. Ele é um menino muito carente e muito meigo. Ele sempre passa algo assim pra gente, algo bom. É um menino de ouro, apesar de toda a vida dele, todas as dificuldades que ele passou. Uma forma de estar homenageando, né? Quando eu fiz o texto, já fiz para homenagear a mãe dele, né? Mesmo não tendo convivido tanto com ela, né? E homenagear o pai por tudo pelo que ele fez também, né? Depois de ter perdido a mãe, né? Por esses 11, 12 anos que o pai criou, não deixou faltar nada para ele, deu educação, né? Mesmo sem muitos recursos, né? Então, acredito que seja nesse aspecto, né? De homenagear, né, aos pais que tentaram fazer de tudo para que ele tivesse êxito nos estudos e que tenha um futuro, né, diferente que os pais tiveram. O pai dele cobrava bastante estudo, dedicação. O pai dele era presente na escola, vinha retirava o boletim, quando tem assembleia, sempre veio. Na reunião de família, que a escola faz a festa da família, o pai sempre participou, conversei, conheci o pai. Era uma pessoa muito simples, muito humilde, mas com grande sabedoria. E a história do Cauã, ele tinha o pai como uma segunda mãe. Então, até então, ele tinha a mãe na lembrança, nas memórias dele. E a maioria das memórias dele foi contada pelo pai. Então, o pai que colocou para ele como aconteceu, porque ele era tão novinho, né, tão pequeno, então algumas memórias dele não lembra, mas o pai foi de suma importância nessa história, porque através da fala, das recordações do pai, ele conseguiu colocar a história dele no papel e tá aí a história dele, é a que a gente conhece. Então, eu conversei com o pai, tive prazer de conviver com ele quando ele vinha na escola, assim, uma pessoa muito preocupada, uma pessoa que sempre incentivou o estudo, apesar de ser muito humilde, para ele o estudo estava acima de tudo, porque ele sempre disse, o Cauã, primeiro é estudar para depois trabalhar. Então, ele tinha noção da importância que é o Cauã estar na escola, da importância que é o estudo na vida do Cauã. O pai sempre foi bem dedicado. Passavam dificuldades, tinham pouca informação, mas daquilo que eles tinham, que eles podiam se doar um para o outro, sempre. O pai do Cauã foi muito dedicado para ele. Ele sofreu muito no começo, ele teve que aprender junto com o Cauã para eles conseguirem sobreviver juntos. E aí depois, com a ida do irmão, de novo o Cauã deu uma recaída muito grande. O Cauã era bastante apegado também ao irmão, né? E daí quando o irmão foi morar com a tia, o Cauã sofreu muito. Voltou àquela fase de não ficar sozinho. É algo, sei lá, da natureza dele, de se isolar quando acontece uma coisa assim. Ele tenta de pouca conversa, né? Por isso que eu brinquei, comentei até que ele é uma criança muito carente. Precisa de bastante ajuda. O Cauã sempre estava junto com o pai dele. Então, ele estava junto, mas ficava sentado do lado meio-dia. E às vezes isso, não vou dizer que me incomodava, mas eu chegava e perguntava, mas pai, por que o senhor não deixa ele te auxiliar, ajudar, né, em pequenas tarefas? Ele dizia, não, ele é um menino, ele precisa estudar, ele tem que saber mais que eu.
porque eu não aprendi nada. Hoje eu preciso botar meu dedo porque eu não sei assinar meu nome. E eu quero para o meu filho o melhor. E é isso, vamos dizer, o Cauã, eu acho que assim, ele foi um menino que, até agora, porque agora não está mais com seu pai, mas que ele vai levar isso para a vida toda, muitas coisas marcadas. Desde pequeno, assim, a gente viveu aqui, mas daí fomos separados, né? Tipo, eu morava aqui com ele quando a nossa mãe morreu, quando ela faleceu. Eu presenciei tudo, tava aqui junto. O que marca mesmo é a maneira dele ser. E o choro, isso nunca eu vou esquecer. Eu acho que se o Cauã durar, sei lá quanto tempo junto comigo, e eu tenho essa preocupação em não deixar ele chorar. E agora o fato do Cauã ficar ali sozinho, eu vivi o Cauã chorando quando a mãe se foi. Era boa pessoa, só que ela tinha aquele problema na cabeça, dias ela era meia esquecida, assim, meia variada, mas era gente boa. Conheci ela desde menina nova também. Nós sempre era vizinho. Quando ela ficou assim, sabendo daquela doença dela, até eu que cuidava dela. Onde é que ela saía, eu ia junto, dava os compromissos dela, ajudava ela. Se acontecia alguma coisa, eu ajudava ela a superar aquilo. Daí, naquele dia, ela não quis mais saber disso e foi. E eu lembro o dia que a vaca faleceu, quando o irmão dele chegou e me contou, né? Agora primeiro foi nossa mãe e hoje morreu nossa vaca, agora a gente não tem leite para dar pro Cauã. O fato da gente se ver, não só se ver, mas de se falar todos os dias. E quando ele ficou assim, sem a mãe, então o pai trazia ele muito para mim cuidar. E aí faltava, o pai nunca tinha vivido essa experiência de ter um filho pequeno em casa sozinho. O Cauã chorava, ele pegava o Cauã e vinha para cá para me acalmar. Ou para mim ver se o Cauã tinha dor, ou se o Cauã queria comida ou que comida, esse tipo de situação. Por isso que os dois tiveram que aprender a viver junto e a se defenderem, né? E aí a gente foi se envolvendo, foi acostumando, né? Sempre junto. Foi cuidar dele, nem trabalhar ele não trabalhava, só cuidava do neném, né? Porque não podia. E ele tinha pena de deixar com os outros, daí ele só cuidava ele, vivia com a pensão da falecida mulher dele que ganhava. Mas daí a minha tia, como ela ficou sabendo de tudo, ela pegou e arrumou meus papéis e me levou para lá. Nos separou. E daí ele ficou morando aqui com o pai dele. E daí nesse tempo todo eu não quase tive convivência com ele, mas eu vinha aqui de vez em quando, porque logo que eu saí daqui, eu comecei a namorar com a minha esposa, que eu tô agora. Aí então eu tive uma convivência com eles. Conheci muito aqui, né, e vinha muitas vezes aqui para visitar eles. E daí logo fiquei sabendo dessa morte do pai dele e vim quanto antes. Cuidar dele, cuidar de tudo aqui que agora é nosso. Difícil a mãe que era boa pro filho como o Jorge era pro Cauã. Deus o livre, olha. Ele nunca levantou um dedo para dizer eu vou te dar um tapa ou xingar. Ele aconselhava e xingar ou bater, não. Isso aí não. Sempre foi um bom pai. Ela também. Falecida Josi também era boa mãe pro Leonardo e para esse aí. Mas era muito bom. O que eu posso dizer para o Cauã é o seguinte, que ele seja um menino assim como o pai dele teve ele até o último dia de vida. Porque o pai dele foi um exemplo e que Cauã nunca se esqueça de seguir os conselhos que o pai dele deu para ele, que foram assim, ó, de estudar, de se dedicar,
de ser um menino certo, de ter a sua vida, de seguir o seu caminho e que ele sonhou sempre. E disse, poucos dias antes da sua morte, que eu estava junto com ele, o Cauã, que, filho, faça tua carteira, estude bastante, não seja que nem teu pai, agora dependendo de todos. E ele confiava também, o pai dele confiava em muito poucos. E daí ele disse, hoje estou com pessoas onde eu posso perguntar. Então, Cauã, seja diferente e que tu, Cauã, siga os passos do teu pai, que tu estás no caminho certo. Né, todos aqui na escola olham por ele, a família, né, o padrinho, a madrinha, a vizinha, todo mundo quer o bem dele, né, que ele se sinta bem, né, que ele dê continuidade às atividades que ele gosta, né, não deixe de lado aquilo que ele já construiu até aqui com o auxílio do pai, né, que dê continuidade, que, né, faça de uma certa forma uma homenagem para o pai também, né, dê continuidade, não pare de estudar, se empenhe bastante, né, que com certeza ele vai ter um futuro brilhante pela frente, independente do rumo que tomar. Né. Eu ia dizer pro Cauã que ele é muito guerreiro, que ele é muito forte, que ele é mais forte e tem mais coragem do que ele imagina. E ele tem, assim, ó, um carisma, uma coisa muito boa. Ele passa uma energia muito boa para as pessoas. E é uma criança de muita amizade, de muita admiração. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da vida, da história do Cauã. Bom, eu vou falar do Cauã assim como eu falo em sala de aula para ele. Cauã, Caruã. Tive várias emoções, várias alegrias, algumas dores de cabeça montando o teu texto, pensando em palavras suaves para suavizar um pouco a tua história. Mas, meu menino de ouro, estamos aí, né? Conseguimos, chegamos onde nós nem imaginávamos, estamos aí, né, meu menino? Valeu. Se pudesse dizer alguma coisa para tua mãe, o que tu diria para ela? Assim? Uma mensagem? Que os dias que eu vivi com ela, desde que eu era pequenininho, foram por mim. Eu acho que foi muito legal, emocionante. E eu gostaria que ela estivesse junto comigo, para ela ver as coisas que estão acontecendo de bom.